Boa tarde, estamos no ar com o TVC News desta segunda-feira para trazer as principais informações, os fatos, as notícias, e essa buzina que você ouviu aí é para ficar atento. Atento a partir de agora, porque justamente a partir deste momento, perdão, estou olhando aqui para a câmera errada, a partir deste momento nós vamos fazer aquilo que nós nos propusemos, que é justamente trazer para você a informação dos últimos fatos, dos últimos acontecimentos, o que ocorreu nas últimas horas no estado de Santa Catarina e também na nossa região, a região da Anfre. Todos os preparativos acontecendo para uma semana muito movimentada aqui na nossa região. Te convido a conhecer agora o que é notícia no TVC News de hoje. Laço rosa humano é formado na praia central de Balneário Camboriú. Criança nasce no Hospital Cirúrgico de Camboriú em parto de emergência. Tá acontecendo aí, gente. Prazo para envio de sugestões ao plano diretor de Balneário Camboriú encerra nesta terça-feira. Encontro estadual do MDB em Balneário Camboriú reúne mais de 6.000 pessoas. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Estamos de volta e atenção você que é morador de Camboriú, trafega em Camboriú dentro do município, principalmente quem utiliza os ciclomotores e autopropelidos. Tem uma regulamentação, ou seja, uma lei que já está valendo e essa lei prevê uma série de cuidados que são necessários a partir de agora em Camboriú. Essa lei foi sancionada na semana passada pelo prefeito Leonel Pavan, depois de aprovada em 2 sessões na Câmara de Vereadores de Camboriú. Para trazer as informações e orientação para o público nesse momento em que a lei já está valendo, está conosco aqui o comandante da Polícia Militar de Camboriú, Tenente Diogo Meister. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os telespectadores. Espero tirar as dúvidas de todos aí, que ainda persistem as dúvidas, né? As pessoas, a gente realizou a operação essa semana e viu que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas. Então, eu agradeço o espaço aqui para a Polícia Militar estar explicando um pouco desse tema. Muito bem. Vamos lá, então, Tenente Diogo Meister. A lei especifica, primeiro, a idade. Quais são as idades, o que pode ser usado e o que não pode ser usado? Então, Saul, há a resolução do CONTRAN que estabelece normas gerais de circulação a respeito desses veículos. Contudo, havia essa lacuna na cidade de Camboriú, que Balneário já tinha sua legislação, a respeito de alguns outros parâmetros que precisavam ser estabelecidos, e um deles era a idade. Em Camboriú, a lei estabeleceu que para você pilotar um autopropelido é necessária a idade mínima de 16 anos. E para você levar alguém na sua garupa, a idade desse tripulante deve ser de 10 anos. Bom, com relação a isso, a gente tem visto, isso tem sido notório, né? E claro, vocês da polícia sabem, os pais muitas vezes utilizam esse tipo de veículo para transportar crianças de 3, 4 anos, até crianças de colo. A partir de agora, tem um período ainda para adaptação ou, de fato, a partir deste momento, quem infringir essa lei vai ter que arcar com as consequências? Não, a lei ela foi sancionada, né, que, se eu não me engano, no dia 9 de outubro. Desde então, essa lei, né, fazendo um breve parênteses aqui, ela teve a participação da Polícia Militar, a gente foi consultado, deu sugestões para a Câmara de Vereadores, a gente fez reuniões, mas a partir do momento que a lei ela é sancionada, né, pelo Poder Executivo Municipal, ela tem que ser respeitada, não tem um prazo de adaptação. Então, a partir do dia 9 de outubro, ela foi assinada, foi publicada, então ela passa a valer, né, no município de Camboriú. Certo. Quem infringir, por exemplo, o cidadão foi lá pegar o filho na escola, botou o capacete, mas a criança é menor de 10 anos e ele está levando na garupa do ciclomotor. O que acontece com ele? Então, né, no caso do autopropelido ali, se for uma criança com mais de 10 anos ou mais e estiver usando o capacete junto com o pai, ok. Se for menos de 10 anos, aí infelizmente a gente vai ter que abordar, né, e falar para aquele pai ou responsável conduzir aquele menor de uma outra forma, ou chama um parente ou um outro amigo, enfim, para conduzir num outro veículo, mas naquele autopropelido, infelizmente, aquela criança menor de 10 anos não vai mais poder ser transportada. Certo. E com relação à CNH, porque muita gente está em dúvida com relação a isso, em que etapa ou qual o tipo que pode ou não e qual que é obrigado ter a CNH ou autorização? Então, vamos diferenciar aqui o autopropelido do ciclomotor. O ciclomotor,
ele tem que ter a velocidade, na verdade o autopropelido, a velocidade dele não pode passar de 32 km por hora, o entre-eixos, né, dos pneus ali não pode ter mais de 1,30 e a potência da bateria ela não pode ter mais de 1000 watts. Passou algumas dessas condicionantes, ele passa a ser um ciclomotor. O ciclomotor, ele já tem uma legislação, né? Ele entra dentro do CTB ali nas regras de motocicleta, motoneta, então ele é como se fosse uma moto, né? Tem que ter CNH, por óbvio, aí tem que ter 18 anos, tem que ter emplacamento e usar capacete também. A legislação de Camboriú, ela previu ali que o obrigatório uso de capacete para o autopropelido também, o mesmo para o ciclomotor, ou seja, precisa ser fechado aqui na região do queixo, precisa ter viseira. Em Balneário Camboriú, ele previu do capacete ciclístico para cima. Em Camboriú já foi diferente, já previu que tinha que ser o capacete de motocicleta mesmo. Certo. O tempo que as pessoas vão ter para se adequar a essa nova lei. Nesse momento, por enquanto, as abordagens são só chamando a atenção ou vocês já vão aplicar multas? Não, como eu disse, como a lei foi sancionada, né, ela já tem que ser aplicada. A gente estava em conjunto com a prefeitura, houve uma divulgação, né, nas redes sociais a respeito das regras dessa lei que eu estou também trazendo aqui, e a lei ela tem que ser cumprida, né, desde então ela faz o trabalho junto, né, da fiscalização e orientação. Algumas situações é mais de orientação, mas infelizmente algumas coisas que estão contra o que prevê a legislação, como carregar um menor de 10 anos nesses autopropelidos, infelizmente a gente tem que parar aquele cidadão e pedir para ele conduzir aquela criança, enfim, de outra forma, ou se ele tiver sem capacete também, ou ele sana aquele problema no local, alguém traz um capacete para ele, ou ele arranja ali na abordagem algum capacete, ele fica, né, adequado com a legislação, porque se ele não conseguir fazer isso, infelizmente a gente tem que remover o veículo, como aconteceu na última abordagem. Alguns conseguiram ali rapidamente um capacete, enquanto a gente estava realizando as abordagens. Aqueles que não sanaram o problema no local, né, que era a falta do uso do capacete, infelizmente a gente teve que remover os veículos. Tá, comandante, vocês permitem a pessoa, foi pego sem o capacete, eu não estou sabendo, tal, não estava sabendo que tem uma lei e tal. O que acontece? Vocês permitem ela ligar? Eu vou ligar para uma pessoa aqui para vir pegar e levar, tal, que venha com o capacete? Isso é permitido? A gente permite a pessoa sanar o problema no local, né? A gente permite, se você... o teu único problema aqui a gente constatou que é o uso, está faltando o uso do capacete no autopropelido, que devido à lei municipal de Camboriú, agora é exigido. Então, a gente dá um tempo para a pessoa, né, se a gente tiver condições ali. Nos casos que a gente teve ali, a maioria conseguiu, né, com capacete, que às vezes a pessoa já tem moto em casa, aí liga para o marido, liga para o irmão, leva lá atrás do capacete, aí a gente libera a condução daquele autopropelido, porque daí ela está de acordo com a lei. Senão, infelizmente, a gente tem que remover. Muito bem. Bom, um outro questionamento é como ficam a questão dos patinetes? Os patinetes, eles... como é que ficou a situação? Então, o patinete ele é um autopropelido, né? Então, a maioria deles, né? Se ele passa aquelas características que eu falei, da velocidade, da potência da bateria, do tamanho, aí ele vira um ciclomotor. Mas a maioria que a gente está abordando se enquadra dentro dos autopropelidos, que são as famosas scooters e patinetes. É importante ressaltar que já estava previsto, né, na resolução do CONTRAN os lugares que esses veículos poderiam andar, né, que são nas ciclovias, onde tiver ciclovia, e onde não tenha no bordo direito da pista, né, não no meio das vias, como a gente acaba vendo bastante por aí. Bom, então, vocês que estão em casa agora, fiquem atentos, a lei já está valendo, há uma previsão de multa para isso, no caso de infração e remoção do veículo. Antes que dê problema, melhor você tomar as precauções necessárias. O senhor indica a alguém, por exemplo, cara, eu não sei aqui, eu quero me adequar, mas eu não sei onde é que eu procuro, como é que eu faço, tal. Porque sempre tem aquele cidadão desavisado. O que vocês... há uma indicação de alguém que possa fornecer esses produtos? Sim, se o cidadão vê um policial na rua, ele pode parar e perguntar para o policial, né? Ou deslocar até a companhia para tirar essas dúvidas. O Demutran também, né? A gente tem uma relação muito boa com o Demutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito de Camboriú, pode sanar essas dúvidas. Ou, hoje em dia, como todo mundo tem um celular, procura a Lei 3699 de Camboriú, que foi aprovada agora em outubro, ou a Resolução 996 do CONTRAN, né? E a Resolução 996 do CONTRAN, que ali também tem um anexo que faz um quadro comparativo que tira bastantes dúvidas ali. Certo. Só para reforçar ainda para quem está em casa, é o seguinte, olha, tem que ter pelo menos 10 anos, quem está na garupa, e de igual modo tem que usar também o capacete. Não, o capacete é só para o motorista. Não, é para o motorista e para quem está também
como carona, ou seja, quem está lá na garupa, lá atrás, precisa também estar com capacete. O negócio das crianças ali, isso aí não tem mais, não pode, não é permitido, é contra a lei e tem muitas sanções com relação àqueles que desobedecerem esta lei. Tenente Diogo Maister, muito obrigado pela sua presença aqui. Obviamente, agora com a chegada da temporada, com a chegada do momento mais movimentado de Camboriú e Balneário Camboriú, a gente vai trazer novamente aqui para falar das operações. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor, bom trabalho à Polícia Militar de Camboriú. Boa tarde, eu fico à disposição. Só ressalto que a Polícia Militar ela atua principalmente nessa questão do trânsito para garantir a segurança e proteger a vida de toda a população. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, o laço rosa humano é formado na Praia Central de Recife. Olha, foi um espetáculo muito bonito. Vale a pena você conferir essa matéria logo depois do intervalo. E ainda uma criança nasce no HCC, Hospital Cirúrgico de Camboriú, em parto de emergência.